Pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje continuar, tá, com o módulo 3, que é Economia Rural Solos. Nós estamos finalizando esse módulo. Não deixem de fazer as correções. Eu vou começar com vocês fazendo a correção da tarefa da aula passada. Eu vou estar explicando mais alguns conteúdos e deixando mais algumas tarefas. Coloquem a apostila em dia, deixem a apostila corretamente, façam todas as correções. Lembrando que esse vídeo, tá, e esses PowerPoints, eles vão estar disponibilizados para vocês. Eu vou mandar para a coordenação e a coordenação vai enviar no e-mail dos pais. Então, assistam a videoaula e depois vocês baixem aí os slides, os PowerPoints, para vocês estarem fazendo a correção devida aí das tarefas, tá? E pegando certinho o que é que tem que ser feito. Bom, eu havia deixado para vocês alguns exercícios que não estavam na apostila, foram exercícios complementares. O primeiro, ele falava assim: é comum na agricultura a adição de humus a um solo pouco produtivo, uma vez que esse composto traz muitos benefícios, tais como reter a umidade do solo por mais tempo, funciona como reservatório fixo de nitrogênio, promove a liberação de nutrientes lentamente, além de impedir a compactação de solos argilosos e promover a agregação de solos arenosos. O humus é um componente do solo formado a partir da, correto, pessoal, seria a letra A, decomposição de restos orgânicos pelos micro-organismos do solo, tá? Essa é a correta. Então, o humus, ele é o quê? Ele é a decomposição, principalmente de restos orgânicos aí, como restos de comida, até mesmo de fósseis, né, de animais, e ele vai aí sendo formado através dos anos ou dos meses, né? As pessoas às vezes fazem esse tipo de solo, de compostagem, que nós chamamos, para poder ser aplicado aí no solo. Bom, 2. Na parte de cima da crosta terrestre encontra-se o solo, né, galera? O núcleo, o manto a gente sabe que é no interior, o núcleo também, e a rocha-mãe, como a gente viu na aula passada, ela fica bem abaixo do solo, bem abaixo, desculpa, aí da crosta terrestre. Então, nós temos o solo. O 3. As florestas tropicais são conhecidas por apresentar grande variedade de plantas e animais. Pensando sobre a quantidade de matéria orgânica presente nesses locais, é esperado que os solos dessas florestas tenham grande quantidade de humus, né? Por quê? Porque a maioria dessas florestas, elas têm grande quantidade de árvores, e quando caem essas folhas, esses galhos, ou até mesmo animais mortos, restos de frutas, eles acabam que aí gerando o humus, que ele é muito nutritivo para esse solo. O homem colabora com a destruição do solo quando derruba florestas, né? Essas aqui nenhuma caberia, porque planta árvores não, irriga suas plantações não, semeia trigos e cereais semelhantes também não. Quando ele derruba a floresta, ele deixa esse solo desprotegido, como eu já havia explicado para vocês, ocorre aí o processo de erosão e lixiviação. Sobre os problemas causados pela degradação do solo, marca a alternativa incorreta. Nós temos aí, né, a alta fertilidade do solo, porque a gente pergunta aqui sobre os problemas e ele quer incorreta. Então, esgotamento do solo é um grande problema, erosão e a degradação por contaminação. Bom, pessoal, esses eram os exercícios da aula passada, essa é a correção, agora nós vamos prosseguir com o nosso conteúdo. Bom, vamos começar a falar sobre o bom uso do solo. Essa matéria, ela está na apostila de vocês, mas eu trouxe aí de uma forma bem mais resumida, para nós estarmos aí visualizando através de imagens também. O uso de boas técnicas ajuda a preservar o solo e aumentar a sua produtividade. Por isso é importante conhecer algumas técnicas de produção agrícola para entender como o agricultor deve agir para aproveitar melhor os solos. Então, como nós vimos na outra aula, existem várias técnicas: rotação de cultura, curva de nível, né, adubação orgânica. Tudo isso aqui, pessoal, ele entra aqui dentro dessas técnicas para preservar o solo. Como eu disse para vocês, o solo ele não pode ser somente utilizado sem nenhum cuidado, porque esse solo ele acaba se esgotando e depois ele se torna um solo infértil. Bom, a curva de nível nós já havíamos falado, eu vou retomar com vocês mais um pouquinho, tá? É uma técnica para ocupação de solos em terrenos inclinados para evitar a erosão. As curvas de nível formam grandes degraus onde se cultiva o terreno de forma racional, impedindo a destruição dos solos. Sua construção é facilitada pelo uso de máquinas, mas também pode ser feito à mão, como nas montanhas da Ásia Oriental. Então a gente consegue visualizar aqui, ó, que eles fazem essas curvas justamente porque se a água, né, com a água da chuva,
ocorre aí com grande intensidade, ela costuma lavar e levar toda essa plantação. Com essas curvas de nível, o volume e a velocidade dessas águas, elas tendem a diminuir. Então elas vão descendo aí com muito menor velocidade. Bom, aí nós temos alguns problemas na ocupação dos solos. Infelizmente hoje, grande parte dos solos do nosso planeta ele está deteriorado. E a grande maioria disso vem através do mau uso desse solo. Como o ser humano está contribuindo para a destruição desses solos. A maior parte dos métodos agrícolas chamados tradicionais é prejudicial ao solo. Mesmo que o solo seja fértil, em pouco tempo ficará empobrecido se o método empregado for errado. Aí nós temos as queimadas, né, que é muito comum, principalmente em lugares mais pobres, onde eles não dispõem aí de tecnologia. O agricultor usa as queimadas para facilitar o crescimento de pastos, onde a prática da pecuária é extensiva, aquela pecuária, como nós já vimos, onde o gado é criado solto, sem muito manejo. Bom, no Brasil é comum o uso de queimadas para limpar o terreno, o que é altamente prejudicial ao solo, pois o calor retira sua umidade, queima os nutrientes nele presente e mata os pequenos animais e micro-organismos importantes para o desenvolvimento das plantas. Erosão. O terreno sem nenhuma cobertura vegetal ou em área de grande inclinação intensifica-se a erosão provocada pelas chuvas e enxurrada. Isso faz com que o solo é perdido. Aí nós temos aqui, ó, diferentes graus de erosão. A gente consegue perceber que aonde existem quase não existe erosão, existe uma grande quantidade de plantas, de vegetais, tá? Aonde não existe, ó, sem plantação nenhuma, há uma erosão muito grande. Pastagens, ela costuma ser baixa, um cafezal média e aonde a vegetação nativa aí, a gente vê que a erosão é pequena. Bem coberto pela floresta, o solo do terreno inclinado só perde 4 kg de nutrientes por ano. Quanto mais espaçadas são as plantas e maior a área do terreno que permanece descoberta, maior a erosão. Olha aqui, galera, 100 mil quilos ao ano ele perde aqui, né, de nutrientes. 700 quilos ao ano, 1.100 quilos ao ano, e aqui apenas 4 quilos ao ano. Então aqui a gente consegue perceber o quanto é importante a presença da mata nativa e das florestas para que se tenha aí uma boa preservação desse solo, porque aqui ele está sofrendo o processo de lavagem do solo. Esse solo possivelmente é um solo empobrecido que vai passar pelo processo de erosão e posteriormente pelo processo de desertificação. Erosão, né? Isso aqui, pessoal, é uma erosão, ou também chamado de vossoroca. Isso aqui é muito presente, principalmente em lugares onde eles não fazem os devidos cuidados com o solo, como a calagem, adubação, curva de nível, rotação de cultura, né? A localização do Brasil numa área tropical, onde o clima é quente e bastante chuvoso, agrava os problemas causados pela erosão e que provoca sérias alterações ambientais. As vossorocas, como eu disse para vocês, por exemplo, tomam o solo praticamente irrecuperável. Quando chega, pessoal, nesse estágio aqui, ele já está chegando aí no processo de desertificação. E como eu já havia explicado para vocês, esse processo de desertificação é um processo aí irreversível, e por mais que se gaste dinheiro, por mais que se tenha tecnologia, o solo ele não vai voltar a ser fértil. O que o ser humano tem que fazer é, antes que isso aconteça, ele tem que cuidar dos solos e fazer as devidas precauções que ele tem que tomar. Forma correta de plantio, olha só. Para evitar a erosão, basta fazer terraceamento ou curvas de nível, ou seja, uma espécie de escadaria no terreno impedindo a descida rápida da água. Olha, se vocês observarem, existem várias áreas aqui de mata nativa. Isso é lei, tá? Na maioria do nosso país respeitam essa lei, onde você tem que deixar uma porcentagem de mata nativa nos locais aí da agricultura. E a forma correta, pessoal, é fazer essas curvas de nível para que esse solo aí não sofra o processo de lavagem, né? Que seria aí levar todos esses nutrientes. Lixiviação. Eu já falei várias vezes essa palavra com vocês, né, durante essa aula. O que é? É a lavagem do solo pelas chuvas, retirando deles os nutrientes orgânicos e as riquezas minerais, tornando um solo infértil. O que é laterização? É muito comum em regiões onde há duas estações do ano bem definidas, uma chuvosa e outra seca. O nosso clima, o clima tropical, o que provoca a concentração de alguns minerais no solo, formando uma crosta dura chamada laterita. Tá? Aqui, ó, exemplo de solo com
laterização. Geralmente é um acúmulo muito grande de alumínio que torna esse solo duro, empobrecido, tá? E de difícil manejo. A figura mostra um solo com processo de lateralização. Em formação, os elementos metálicos vão se precipitando e se aglomerando em diferentes formatos e tamanhos, podendo chegar a formar densas camadas impermeáveis. É outra situação em que é muito difícil fazer, ou quase impossível fazer a recuperação desse solo. Bom, pessoal, eu vou deixar de tarefa para vocês, tá? Atividade 2, a página 220 e 221. Testes, página 221 e 222. E o Em Casa, página 222 e 223. Lembrando que, né, como eu disse no começo da aula, esses slides PowerPoint, eles vão para coordenação e vocês vão ter acesso a tudo que está escrito aqui, tudo que eu repassei agora para vocês na videoaula. E a partir da próxima aula, na quinta-feira, nós vamos estar fazendo essa correção coletiva desses exercícios e nós já vamos iniciar o nosso módulo 4. Beijos, fiquem com Deus e até mais.